Isso mesmo. Bom, por último, na verdade, penúltimo, que a gente sempre tem um último artigo falando de edtech, mas entre os artigos mesmo, a gente tem um sobre, que a gente está sempre voltando aqui também, que é o dilema da IA dentro da sala de aula. E o que eu gosto desse artigo é que ele começa falando uma coisa que a gente tem dito bastante, que é que a IA, na verdade, já entrou em todo o ensino superior, né? Mas sem passar por nenhum tipo de comitê, aprovação, mudança de política, reforma curricular, ela já está dentro e não há opção, não há muito o que fazer. Agora é decidir como tratar o que está acontecendo, né? Exatamente. E dentro não só da sala de aula, né? Dentro de casa, dentro do celular, dentro da rotina dos alunos. E isso a gente vê todo o meio educacional, né? Desde as escolas, universidades. Mas a IA se tornou aquele penetra que muitos professores não queriam ter na sala de aula, mas que são obrigados a lidar com isso hoje em dia. Então, esse artigo trouxe muito do que a gente já vem falando, né? O dilema, eu creio até interminável nesse primeiro momento aí de adaptação também, é sobre usar, como usar e entender que a gente chegou num ponto em que não é uma opção simplesmente ignorar a inteligência artificial, seja em qualquer contexto educacional, né? Não tem mais como fingir que ela não existe, ou achar que os alunos não vão utilizar de qualquer forma, ou que os professores não estão usando. Já entrou mesmo, tá aqui dentro, a gente só precisa ver como vamos lidar com tudo isso de forma sempre ética, visando uma integridade, visando aí algo consciente, racional, e não simplesmente usar por usar, né? E casa super bem com o último artigo nosso aqui, que é sempre o que a gente fala de edtechs, né, de tecnologia para educação, e já falando de como a IA está ajudando a detectar e apoiar na saúde mental, que são os dois assuntos principais aqui que a gente tem mais comentado. Então, IA e saúde mental dos alunos, mas não usando o chatbot para ajudar a saúde mental, mas usando IA para ajudar a ingerir os dados e trazer, né, melhorias e trazer sugestões, ferramentas para melhorar a situação com intervenção humana, não com chatbots, né? Achei muito bom também. Pensando sempre na IA como esse complemento aos profissionais de saúde, aos É. psicopedagogos voltados a essa área, até porque a gente também não pode fechar os olhos para as notícias que vêm aparecendo de pessoas que tiram a própria vida depois de acabar conversando com algum chatbot a nível generalista. Então, isso é um problema, e o problema maior é os alunos, os adolescentes, as crianças não entenderem a melhor forma de utilização dessas ferramentas, né? E isso entra de uma forma muito presente o papel do professor, do educador em tudo isso. A gente tem que ter consciência de que, por mais que a inteligência artificial já tenha entrado na nossa vida de uma forma tão rotineira que às vezes a gente nem percebe, né, uma simples pesquisa no Google já traz um resumo feito pelo Gemini, pela IA do Google, e a gente só segue a rotina como se estivesse tudo bem. Temos que lembrar que a família e as instituições de ensino, sejam escolas, universidades, estão como base fundamental para ensinar esses estudantes, para ensinar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens adultos e nós mesmos que estamos aprendendo junto, a como realmente usar isso em favor. Entender que o chatbot não substitui um profissional especializado em saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, não substitui o professor dentro da sala de aula, não substitui ninguém. Ela simplesmente precisa ser compreendida por parte de todo mundo que é um complemento a todas as áreas da sociedade. E é realmente esse artigo, eu particularmente gostei bastante, né? Tô até me alongando um pouquinho, mas é algo tão crucial, tão presente na nossa sociedade, que chega a ser um pouco desesperador o contraste entre os dois cenários, né? Ou as pessoas realmente usando IA para conseguir definir padrões de comportamento, utilizar realmente como direcionamento diagnóstico dentro da área da saúde. Então, vale aí uma boa reflexão sobre esse assunto. Até porque eu acho que as empresas de IA, né, e você mencionou o Google, mas o OpenAI, etc., eles têm uma motivação, eles têm um interesse em alongar as conversas dos chatbots,
porque eles querem justamente cada vez mais engajamento, né? Eles querem mais gente usando mais tempo. Então, isso não nem sempre é compatível com a questão da saúde mental, né? O uso excessivo está mostrando que pode levar a delírio, pode deixar problemas psíquicos, e como você falou, até mesmo no extremo. Esse desalinhamento vai ser interessante observar, porque se a gente já sofria com o excessivo engajamento com ferramentas digitais, seja joguinhos ou apostas ou social media, isso tudo já era ruim. Agora, se o chatbot conseguir te engajar mais tempo e isso não necessariamente for uma coisa boa, né? Então a própria sociedade vai ter que parar aqui para repensar um pouquinho, porque né, em sala de aula eu acho que, né, como o artigo fala, né, e você mencionou, os professores vão intervir, vão ajudar, tem que ter alguém monitorando isso e talvez a IA usada para isso, né, e contra o próprio interesse das ferramentas de IA, vai ser o caminho. Enfim, ótima discussão. Exatamente. Eu acho que casa muito bem a gente ter o entendimento de que a inteligência artificial, dentro da questão da saúde, da questão da educação, da questão social, precisa realmente caminhar em conjunto com o que nós pensamos ser ideal, e não com o que a IA acha que é ideal. Porque Exato. isso não tirar a gente do foco humano de tudo, né? Então é sempre ter um mediador aí, é o essencial, palavra-chave. Fechou com chave de ouro o podcast de hoje, Amanda. Maravilha. Obrigado aí pela tua participação de novo e até semana que vem, pessoal. Até semana que vem, Lars. Tchau, tchau.